que aquelas mulheres precisam ouvir. E o texto que o Senhor me deu está em Abacuque 2. Especificamente o versículo 2. Veio na hora. Escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Foi isso. E aí, o decorrer do que o Senhor queria falar já foi um parto. Eu disse, bom, já começamos com um versículo. E agora? Me ajude, Senhor. E foi realmente um parto. Mas eis-me aqui. E eu quero agora que você curve a sua cabeça, sentado como você está, ponha a mão no seu coração. Vamos fazer uma rápida oração, que eu costumo sempre dizer que o nosso coração é um terreno e deve estar preparado para essa semente ser lançada. Então, vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em comunhão, aqui é a tua igreja. Tu ajuntaste, Senhor, essas mulheres para um propósito, algo maravilhoso, para um encontro particular com o teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te peço que tu venhas preparar o terreno, que é o coração de cada uma, que todas as vozes sejam caladas agora, em nome de Jesus. Toda distração na mente, em nome de Jesus. Que seja cessada agora, em nome de Jesus. Toda confusão na mente também, em nome de Jesus, eu te peço agora. Senhor, que todo conceito, preconceito, definições recebidas ao longo da vida, que não sejam impedimentos para a tua palavra impactar e transformar. Que cada uma receba a palavra rendidas a ti. Que cada uma se renda diante de ti e venha receber, sem preconceitos, sem os poréns que cada uma pode ter. Então eu te peço, Espírito Santo, completa a tua obra agora, em nome de Jesus. Amém? Então, eu gosto de temas. Muitas vezes o Senhor me dá até um tema primeiramente, para depois me dar a palavra. E o tema, se é para colocar um tema, eu colocaria quando a dor nos leva a um lugar mais alto. E como eu falei, o texto base está em Abacuque. Vamos ler aí Abacuque 2, desde o versículo 1 até o 4. Abacuque 2:1 fala assim: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. É um texto bem forte, né? Que mexe com a nossa estrutura. E vamos passear rapidamente sobre esse tempo em que Abacuque, um profeta, estava vivendo. Abacuque foi levado a um lugar de dor. Ele estava, como ele mesmo disse aqui, com queixas perante o Senhor. E ele descobriu que o lugar da dor também pode ser um lugar para encontrar algo muito profundo. Pode ser um lugar para a fé. Abacuque, muitas vezes, é a voz de todas nós, quando não entendemos o que Deus faz. Quando não entendemos porque nós estamos passando por isso. Quando na nossa cabeça, no nosso coração, são questionamentos e questionamentos e mais questionamentos, e muitas vezes nós ficamos até temerosas de questionar tanto e de estar pecando.
Mas nós precisamos ser autênticos e verdadeiros com o Senhor, e verdadeiras com o Senhor. E Abacuque, ele verbaliza uma perplexidade, um espanto, uma decepção, e teve a ousadia de questionar a Deus. E qual foi essa dor, essa perplexidade? Abacuque viveu no século 6 a.C. E, como profeta, ele viu que o Senhor usaria a Babilônia, uma nação ímpia, como instrumento de juízo para ajudar o povo de Deus, Judá. E isso parecia muito injusto, ilógico, contraditório com a santidade de Deus. Como assim o povo de Deus vai ser amassado, vai ser derrotado, vai ser... não tem nem palavras, né? E por um povo injusto como a Babilônia. Como assim? Um povo que não conhece a Deus vai vencer sobre Judá, vai acabar, vai ferir o povo de Deus. Que questionamentos. Parecido até meio que com o que o Brasil está vivendo hoje, né? Muitas vezes eu me seguro e aí vem uma ira. É raro assim o melancólico ter uma ira, mas tem um momento assim. E aí, quando eu sou da área da justiça, e quando eu vejo uma injustiça, e nós estamos vivendo um tempo de injustiça sobre o Brasil, e quando eu vejo, meu Deus, e às vezes me dá vontade de fazer aquelas orações, e o Senhor me ajuda, mas tem um propósito, me direciona a minha oração. Então, nós ficamos inquietos, angustiadas, com injustiças, e Abacuque estava nessa situação. E Abacuque estava sentindo dores, e tinham perguntas que pareciam que não tinham respostas. Só que aprenda uma coisa, a dor pode ser um gatilho para levantar os seus olhos para Deus. Nós temos que ver sentido na dor, e não se trata de ser masoquista. Não é buscar a dor. Mas se a dor vem, e aí eu falo em dor, sofrimentos, toda espécie de sofrimento. A pastora Edisiane ontem falou, nós todas temos histórias. E nas nossas histórias, inevitavelmente há dores. Ela também falou que se nós não buscarmos a cura, se nós bloquearmos, nada acontece. E aí eu fiquei muito pensativa quando ela falou sobre Moisés, e que Moisés, vendo tudo aquilo, a sarça, Deus falando com ele, e ele vem, Senhor, eu sou limitado, eu não sei falar. E eu disse, meu Deus, ou seja, e o Senhor respeitou. E eu, meu Deus, não respeite minhas limitações, eu quero ser empurrada mesmo para ser ousada e pedir mesmo, né? E então, me identifico muito com Moisés. E aí, então, é isso, nós podemos, sim, bloquear. E a dor não, se a dor acontece, nós não devemos deixar que ela seja um bloqueio. Porque aqui nós vamos ver que essa dor levou Abacuque para um lugar mais alto. E olha que interessante, eu já estudei, até ontem eu procurei muito a ministração, que eu já ministrei, não sei há quanto tempo, mas eu lembro, não encontrei. Como eu não encontrei, eu disse, não, porque não é para falar especificamente, exatamente como eu escrevi, então o Espírito Santo vai direcionar. Mas essa ministração que eu falei é sobre a função da dor. O nosso corpo é perfeito, até a dor tem uma função. Se nós não sentíssemos dores no corpo, nós poderíamos perder membros. Tem a doença, a lepra, tem um nome atual, e me esqueci aqui, hanseníase, que ela vai adormecendo, vai perdendo a sensibilidade da dor, se não tratada. E por que a mutilação? Por que a pessoa vai perdendo? Porque ela se queima e não sente nada. Então, olha que impressionante. O sistema de dor, ele é protetor. Porque se eu ponho a mão em algo muito quente, e se eu não sentir dor, eu vou perder os meus membros, eu vou perder.
Então, é um sistema de proteção. E temos que ver propósitos espirituais e pedagógicos nisso. Então, tem essa função protetora, ela alerta para o perigo. Você põe a mão no quente, você tira logo, né? E já é protegido ali. Da mesma forma, em relação ao pecado, a escolhas erradas. A função preventiva nos ensina a não repetir erros. Se eu peguei ali, eu levei um choque, eu me queimei, eu já sei que ali eu não posso tocar. Para a criança é perfeito isso, né? A criança faz uma vez e diz, não, aquilo ali já, né, vai doer. Então, tem a função preventiva. E tem também, pasmem, a função de cura. Por quê? Porque nos obriga a parar. Se eu tenho algo na minha mobilidade, quando nós quebramos algum osso, quando há uma torção, qual que é o direcionamento do médico? Repouso. Gesso, hoje se usa muito gesso, né? Já algo para imobilizar. E por que imobilizar? Para curar. Muitas vezes, a cura de um osso quebrado nem é uma cirurgia, mas a imobilizar, porque ele mesmo vai ligar. Então, tem também a função de cura. E uma função sinalizadora. Se eu sinto dor, algo está ocorrendo. Quando nós vamos ao médico e que tem uma dor intensa, uma dor intensa no estômago, na cabeça e dor intensa, já vão investigar, porque é a dor. E fazem uma série de exames. Então, a dor também tem a função sinalizadora. E, recapitulando, tem a função protetiva, a dor tem a função preventiva, tem a função de cura e tem uma função sinalizadora. Por quê? Revela que tem algo errado. E a dor de Abacuque empurrou esse profeta para a torre de vigia, o lugar de visão mais alto. Para onde a sua dor está te levando? Para onde a sua dor está lhe conduzindo? Está lhe conduzindo para a amargura? Está lhe conduzindo, como eu falei, questionar a Deus não é errado, mas está lhe conduzindo para ficar de mal com Deus? Para ficar de bico, para dar as costas e dizer, não vou mais buscar a Deus, porque Ele não me responde do jeito que eu quero, na hora que eu quero, no tempo que eu quero? Para onde a sua dor está te conduzindo? Para um lugar de amargura? Para fuga? Para vícios? Te leva para alguma distração? Aqui, se eu fizer isso, eu vou esquecer. Né? E você deixa ali. E você vai fazendo paliativos. E no contexto da saúde, se você fizer paliativo para a dor, uma hora estoura. Uma hora descobre que é até algo muito grave e não tem mais jeito. O câncer, por exemplo, de um modo geral, quando chega ao ponto de dor, já está num estágio avançado. Então, reflitam. O Senhor, o Espírito Santo quer mexer no profundo. A própria pastora já falou ontem. Para onde a sua dor está te levando? A torre de vigia é um lugar mais alto. Foi exatamente esse versículo. Aliás, esse é o primeiro. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Foi exatamente nesse lugar que Abacuque conseguiu enxergar o que era para ele enxergar. Que ele conseguiu entender, porque ele se colocou sobre uma torre de vigia. Eu me lembrei aqui de um vídeo que eu vi de uma mulher que estava desempregada e estava na rua caminhando, e tem um rapaz, eu esqueci o nome, até não é no Brasil, ele tem uma espécie de ministério que ele ajuda pessoas, investindo com dinheiro, com emprego, ele mobiliza, coisa linda. E essa mulher estava na rua, e ele disse que estava com fome, e pediu algo para ela. E ela tinha morangos ali, e ela deu para ele. E ele começou a conversar com ela.
E ela disse, eu estou desempregada e tal. E quando... E aí ele disse, você não come? Ela disse, não, eu estou de jejum, porque eu aprendi que quando as coisas não estão bem, eu devo jejuar. Eu achei interessante. Essa é uma espécie de torre de vigia. E aí, como foi o desfecho? Foi lindo essa história. E aí ele falou, conversou, e aí ele agradeceu. Olha, muito obrigada pelo que você fez. E aí depois chamou ela e deu uma quantia de dinheiro. E ela é sanguínea, com certeza, porque ela se jogou no chão e, e disse, eu não acredito, meu Deus, e chorou, a coisa mais linda. Chorou. E aí, depois disso, o desenrolar foi mais lindo ainda. Ele arrumou um emprego e muita gente ajudou e deu mais dinheiro. E foi aquele desfecho lindo. E ela só glorificando o nome do Senhor. Me arrepio até agora. Só glorificando o nome do Senhor. E toda vez que ela conseguia, ela se jogava no chão e aquela coisa linda. Mas o que eu quero destacar nesse testemunho é a torre de vigia dessa mulher. Eu aprendi que quando as coisas não estão bem, eu devo jejuar. E ela estava ali com ela morangos. E ela compartilhou. Desempregada. Uma situação crítica. Mãe de criança pequena. E então, a dor levou Abacuque a sair do nível da queixa e a subir para um lugar de observação. Mulher, naturalmente, gosta de se queixar, não é? Naturalmente se queixa e fala. Eu mesmo me policio. Tem vezes que a palavra vem aqui e aí empurra para dentro, o Espírito Santo empurra, é reclamar, é murmurar. Né? Ultimamente tem coisas que às vezes eu falo, até o meu esposo muitas vezes ele fala, e tal, tu está reclamando muito e tal, eu observo, e aí tem vezes que eu ia falar alguma coisa, né? Então, tem casos que muitas vezes, eu não estou falando aqui do questionamento com o Senhor, das queixas que muitas vezes nós temos diante do Senhor, mas estou falando de queixas e mais queixas, e às vezes contamina. Às vezes a pessoa vem para falar com você e você só tem queixas, coisas ruins, relatórios ruins, dores, tudo está ruim. E aí, o Senhor está nos chamando para um lugar de observação. Um lugar onde eu posso ouvir a Deus. A torre é um símbolo de reposicionamento espiritual. É um lugar de ouvir mais do que falar. Mulher gosta de falar muito. Seja qual for o temperamento, né? Mesmo as que são mais assim, quando vem a amiga, já fala. Então, o Senhor nos chama para esse lugar de ouvir mais do que falar. Tem um princípio que eu guardo comigo, que é observar, que é assim, eu vou sair para qualquer lugar, eu digo, Senhor, o que tiver para eu aprender, eu quero aprender. Não necessariamente quando eu vou para um culto, uma conferência, algo que eu sei que eu vou aprender, mas o simples fato de estar em ambientes, às vezes um diálogo, uma coisa, uma palavra ali, Então, de você sempre ir intencionalmente com a mentalidade de aprender, de receber algo. Pode observar, faça esse teste. Você vai ver coisas que você não veria em outras situações que você estivesse distraída. Que você, eu vou ali para me divertir. Se você for com essa mentalidade, Senhor, o que tu quer me mostrar? Queres me mostrar algo nisso? A torre é um lugar de esperar mais do que agir. Ansiedade nos agonia, né? Eu que o digo, eu já tive crises bem grandes de ansiedade. E tem momentos que nós devemos esperar, principalmente quando nós não estamos entendendo nada. Tem um louvor da pastora Ludmila, que já partiu para o Senhor, que fala assim, quando
não entendemos o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. É a torre, é um lugar de reposicionamento espiritual. Então, quando nós não estamos entendendo buscar tua face, nos colocar na torre. A torre é um lugar de visão ampla. Aqui, por exemplo, se eu estivesse mais aqui, eu teria, sim, uma visão, mas daqui eu tenho uma visão bem melhor. Então, quando você vai para um lugar mais alto, e no contexto espiritual, você tem uma visão muito mais ampla. Eu falei aqui do jejum, no contexto de ser uma torre, e o jejum, de fato, nós estávamos conversando aqui, né, pastora Keila, pastora Ediziane, sobre o jejum, e, de fato, o jejum nos dá uma visão muito mais ampla. Nos dá uma visão espiritual, não é uma visão limitada do que os nossos olhos veem, das nossas percepções emocionais, não é. Então, o que nós podemos aprender? A mesma dor que nos humilha, que nos faz chorar, que nos faz sofrer, que nos faz questionar, é a que pode nos reposicionar para esse lugar alto. Ela nos tira do raso e nos coloca em um lugar de visão maior. Experimente ver sentido na sua dor. E que reposicionamento espiritual é esse? O que é reposicionar-se? É nos colocar diante de Deus e alinhar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida com a vontade dEle. Isso é reposicionar. Se reposicionar espiritualmente. Não é negar a dor, não é botar pano quente, não é fingir que nada está acontecendo, mas permitir que essa dor seja condutora para nos levar mais perto de Deus. Jó que o diga. Jó teve um momento de profunda dor, e dores que um ser humano, não é qualquer ser humano que poderia suportar. Teólogos, inclusive, chegam a comparar esse nível de dor, que chegaria mais próximo ao sacrifício de Cristo. Não foi igual, porque Jesus sofreu a morte, né, física. Então, é esse lugar que o Espírito Santo quer nos mostrar que também nós podemos acessar a Deus através da dor. É sair do imediatismo que nós queremos, das respostas rápidas, e entrar no templo de Deus. Nós estamos no tempo de uma geração fast food, micro-ondas, coisa rápida. Eu quero rápido, eu recebi uma palavra e aí, não estou vivendo nada. Parece que está tudo ao contrário. Não é assim. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E aí, em Abacuque 2:3, fala muito claramente. A visão ainda está para o tempo determinado. Ainda que demore, espere-a. É isso que tem que ser feito. Eu tenho um senso de justiça muito forte, né? E aí, quando eu vejo as notícias, me dá assim, mistura ira com até deprimida, e que o melancólico ele tem a tendência para ir para o negativismo, né? Pessimismo, e eu fico, meu Deus, tudo acabou, e agora? E financeiramente, economicamente, a gente fica preocupado, o Brasil vai quebrar, meu Deus, o desespero. E aí, lendo a palavra, por isso que a palavra é uma torre. E aí eu encontro pérolas, e eu disse, não, mas a palavra está dizendo o contrário. O que eu estou vendo. Esses dias até postei, coloquei, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre os justos. Está aqui. Sim, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre os justos. Espere-a, ainda que demore. Demore para quem? Para mim. Porque o tempo de Deus não é atrasado, não está fora de tempo. É o tempo certo. Então, espere. E que visão é essa? Abacuque 2:2 fala, escreve a visão em tábuas. E aí eu vou terminar aqui o versículo. De forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Imagine aí tem que ser algo muito bem, até a fonte tem que ser bem legível, bem forte, que se alguém passar correndo, olha assim, dá uma olhada e já vê. E o que isso quer dizer? Que a sua experiência de dor
não pode ficar apenas na sua mente, no seu coração, mas deve ser compartilhada e transmitida. Cicatrizes, quando nós sofremos algo, houve a cura, mas está ali a cicatriz. E a cicatriz é para quê? Para dizer que, ó, eu sofri isso e pronto? Não. A cicatriz é justamente para transformar num testemunho. Escrever a visão é transformar a sua dor em testemunho. Eu posso dizer por experiência própria. Porque as minhas dores, eu percebi o que Deus queria fazer comigo, que eu me questionava muito por causa da comparação. E eu dizia, fulano de tal, e pastoras tal, é assim, e é usado assim, e eu sou diferente. E eu em nada disso. E aí, à medida que eu ministrava, eu percebi uma coisa, uma sequência que se repetia. Quando eu mostrava minhas vulnerabilidades e as minhas superações, as pessoas eram profundamente tocadas. E aí eu me questionava assim, Deus, eu quero ser forte, aquela mulher e tal, mas Deus queria me usar, sempre quis me usar nas minhas fraquezas. E o que é interessante, eu não só ministro em igreja, mas eu também dou palestras. E até nas palestras, quando eu lembro de uma palestra que eu fui achando que era uma simples palestra, e quando eu vi, era num ginásio para 2.000 professores. E eu, meu Deus, onde que eu estou? E aí, eu comecei a falar ali, era uma palestra, não era ministração, e eu soltei algo relativo à síndrome do pânico, a transtorno de ansiedade. Depois, pessoas me acharam no Instagram, pediram ajuda, e pessoas no final, e eu disse, meu Deus, olha como é que é. Então, é essa a visão que o Senhor quer que seja escrita, para ser evidente, para transformar o que foi choro em palavra de esperança para outros. Então, eu percebi que as minhas dores não eram para ficar escondidas, mas é diferente, eu não vou expor, o Espírito Santo, ele direciona, eu não vou expor algo, me expor, algo que eu estou superando, algo que não é para ser falado publicamente, muitas vezes, o Espírito Santo vai direcionar. Tem coisas que a sua dor vai ajudar e você vai mostrar a superação. Achei interessante, a pastora Ediane falou da superação dela, de viajar, ainda com conexão, né, sozinha. E aí, é sobre isso. Né, porque encoraja os outros. E o que eu percebi? Eu falava e, olha, se você pode, eu posso. Ah, você também. E muitas vezes, gente, eu nem sabia que eu tinha uma imagem, que eu era forte, assim, para as pessoas. No cargo que eu assumi durante muitos anos, hoje eu não estou mais como procuradora geral do município, mas eu sou concursada como procuradora, e eu aprendi a ser líder forte, que eu era aquela menininha, né, assim, insegura, né? E aí, como eu fui colocada num ambiente assim de muitos leões, eu tinha que me defender, e o Senhor forjou em mim essa liderança firme. E aí eu descobri, não, mas assim, as pessoas falam, a senhora é firme, a senhora... E eu, gente, estão falando de outra pessoa. Aí eu fui perceber que realmente o Senhor me forjou. Então, é sobre isso. Eu já fui lá atrás insegura. Eu até contei esses dias no devocional da Procuradoria, nós temos um devocional toda terça de manhã, e eu falando em um momento em que a Késia antiga, a Késia insegura, se alguém falasse alguma coisa sobre uma convicção minha, eu ia ficar dizendo, meu Deus, então eu estou errada. Eu ia me diminuir e eu não ia levantar e defender aquela ideia. E aí eu contei uma experiência em que eu estava numa mesa, e estava ali o prefeito, não era dessa gestão lá do passado, e eu tinha que dar uma solução, eu estava sendo pressionada para dar uma determinada solução que estava em desacordo com a lei. E aí eu peguei e fui firme, dizendo, não pode, por causa disso, e disso, e disso, e vocês vão sofrer essas e essas e essas consequências e tal. E aí uma pessoa lá,
um secretário levantou e falou assim, então é assim, prefeito? É a Kézia que manda? O advogado tal de não sei aonde, de Imperatriz, de não sei aonde, fez e deu certo, é assim? E aí, se fosse aquela Kézia lá atrás, talvez lágrimas, talvez ia dizer, não, então, eu não ia fazer, pela convicção de quem eu sou, cristã, né? Mas não, eu continuei ali firme. Não, então, se vocês forem fazer, vocês vão sofrer as consequências. Mas aí eu digo o seguinte, prefeito, tem uma maneira de fazer. Pegue a sua caneta, me exonere e coloque outra pessoa para fazer. E aí, naquele momento, o prefeito disse, não, eu não vou fazer. Então, é sobre isso, são superações que Deus nos ajuda, nos conduz. A visão que Deus te dá no lugar da dor será a resposta para alguém. Alguém que muitas vezes pode estar correndo, pode estar cansado, sem forças, e ao passar por você, será fortalecido. E ao passar por você, vai ler em letras grandes a visão. Amém? E aí, para fechar, eu acho que eu estou no horário. No finalzinho do versículo 4, tem uma frase que nós sabemos e nós ouvimos muito. O justo viverá pela fé. Não tem outro caminho. Não é o justo viverá pelas emoções. Não é o justo viverá em momentos de paz, quando as circunstâncias estão boas. Não. O justo viverá pela fé. A resposta de Deus não foi uma explicação detalhada, pormenorizada, extremamente didática, abrindo tudo para Abacuque. Foi um convite a ele para confiança. Por quê? No final, o que ele diz? Que ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. A vida espiritual, a vida plena, não está em ter todas as respostas. Eu tenho uma notícia ruim. Você não terá todas as respostas. Mas, se você permanecer na fé, tudo vai fazer sentido, até a sua dor. Até a sua dor vai fazer sentido. Quantas e quantas superações eu tive por causa da minha dor. Quantas coisas eu pude perceber que estava errado, que eu estava indo para um caminho errado por causa da minha dor. Esses dias eu estava ministrando sobre devoção na minha igreja, uma série nas quintas-feiras, que a gente vai falar sobre disciplinas espirituais. E eu falando sobre devoção, e eu me descrevi sendo uma devota. Mas devota a quê? Ao trabalho. Eu já fui devota ao trabalho. Eu tinha uma devoção para o trabalho. E aí o que ocorre? O Senhor permitiu que eu tivesse síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. E o que eu descobri? Transtorno de ansiedade generalizada. Eu cheguei no ponto de ir para o hospital, tendo certeza que eu ia morrer de infarto. Minhas unhas ficavam roxas, meus dentes batiam, minhas pernas, eu me tremia, o coração, a boca seca, e eu tinha certeza que eu ia morrer. E chegava no hospital, fazia tudo quanto é exame, não era nada. E uma coisa que eu não esqueço que o médico disse, olha aqui o exemplo com a dor. O médico disse, sabe o que é isso? É o seu corpo dizendo, chega, eu não aguento mais. E o Senhor me conduziu, quis me redirecionar para a prioridade, para o que vale a pena. E quando a pastora falou sobre o deserto de transição de mente, eu disse, eu estou nesse bem aí. Eu estou nesse, porque é difícil, eu me questiono, meu Deus, eu não estou tão mergulhada, intensa no trabalho, parece que eu estou sendo medíocre. Os questionamentos.
E aí, então, a dor nos conduz a isso, até o físico. Então, o médico chegar a dizer que o transtorno de ansiedade é seu corpo dizendo, chega, eu não aguento mais. E eu era daquele tipo, gente, que a minha memória não parava. Eu olhava o processo, eu ia num ponto exato, eu via tudo. Eu dava conta de tudo e me gabava porque eu dava conta de tudo. Mas eu vou dar uma notícia para vocês, mulheres. Você não nasceu para dar conta de tudo. O que a sociedade está colocando, para nós darmos conta de tudo, é errado. Primeiro, a prioridade, o que eu aprendi? Minha família, mesa. Né? Obviamente que eu continuo trabalhando, e nós precisamos, e muitos não têm como escolher, mas nós temos que equilibrar o que é mais importante. E aí, nesse ponto que a dor deixa de ser um peso e se torna um trampolim para uma vida mais profunda com Deus. O Senhor quer hoje usar a sua dor para um particular com Ele, como Abacuque teve, para um encontro mais profundo, porque, como eu falei, a dor nos empurra para o alto. E é nela que nós vamos descobrir um fundamento seguro, viver pela fé. Moisés, ele tinha dor da insegurança, da incapacidade de falar. Eu tinha incapacidade de falar. Eu questionava por que eu escolhi direito se eu não era aquele advogado com desenvoltura, aquele que conversava com todo mundo, que dava conta de tudo, que tinha argumento para tudo. E eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Fora os conflitos de insegurança, de complexo de inferioridade que eu tinha. Olha o que Deus fez. E aí, Moisés estava, e aí onde eu meditei, Moisés estava diante da sarça, diante de Deus, de algo extraordinário. E como a pastora falou, não usou a fé para superar. O justo viverá pela fé. E aí vem uma pergunta, eu já estou no final. Qual é a dor que hoje te consome, te inquieta? E que você não entende? Vai haver um nível mais profundo. Que dor é essa? Está na hora de subir para a torre de vigia. O Senhor está chamando você para a torre de vigia. Ele quer transformar a sua queixa, os seus questionamentos, em visão. Ele quer transformar a sua perplexidade em confiança. Ele quer transformar a sua dor em testemunho, numa placa bem grande, com letras garrafais, que todos vão ler e vão receber cura, esperança. Então, que o Senhor nos ensine a esperar. Nós precisamos aprender a esperar, a ouvir mais do que falar. E a deixar Deus escrever a visão em nós, para que outros leiam e vivam.